Para você, hoje, quinta-feira, dia 8 de abril, e nós estamos começando mais um programa. Hoje nós temos um convidado aqui muito especial e daqui a pouco nós vamos bater um papinho com ele. Nós estamos na semana com pastores, mas antes eu vou dar eu não, né? O Samuel vai dar um recadinho para você muito importante. Solta aí, Samuel. A Rádio Missões FM está preparando uma super programação para o Dia das Mães, com vários sorteios de brindes. Eu não te mereço, mãe. Eu te agradeço. Não fique de fora. Será no dia 9 de maio, às 15 horas. Participe e concorra a um show de prêmios. Rádio Missões FM. Do jeito que você gosta. Estamos de volta com o programa Voz da Cidade. Gente, antes de mais nada, eu preciso dar uns recadinhos aqui. Primeiro, que eu continuo tossindo. Então, quando eu tossir, eu só vou ter tempo para pedir desculpas depois, que eu não vou ter tempo para pedir licença, porque a tosse vem e não tem jeito. Eu queria deixar aqui para vocês, mais uma vez, o recadinho sobre a Vila Gospel Festival, lá da Igreja Batista Palavra da Fé. Acertei? Igreja Batista Palavra da Fé. Eles estão realizando aí um evento que vai acontecer sábado que vem, dia 17. Acho que é isso mesmo, deixa eu conferir aqui. É isso. É isso mesmo? Isso. Você sabe também do Vila Gospel? Sim, estamos sabendo. É? Ah, legal. Lá da Igreja Batista Palavra da Fé, o evento vai acontecer ali no Shopping do Avião, bem pertinho do Itaú Power Shopping. É só você entrar lá no Instagram da Vila Gospel. Lá tem todas as informações que você precisa. Você vai adquirir seu ingresso pelo Simpla, com vários nomes aí, nomes grandes do mundo gospel. Então você não pode perder. Tem todas as informações lá. Queria deixar aqui mais um recadinho, que hoje à tarde nós temos mais um programa especial das mães. Lembrando, gente, deixa eu tentar arrumar essa franja aqui, porque senão eu vou passar o programa inteiro tirando ela do meu olho. Aí. Vai ficar assim. Hoje à tarde nós temos mais um programa das mães. Hoje é a última entrevista. Ela que é mãe solo vai vir aqui, né, falar, conversar um pouco sobre esse grande trabalho que é cuidar de filhos sozinha. Então ela vai estar vindo aqui conversar como é que foi, né, a vida dela, esse período todo. Hoje as filhas já estão grandes, casadas. Mas ela vai vir contar pra gente as dificuldades, os desafios que ela enfrentou sozinha. Então você não pode perder. Lembrando que tem muitos brindes hoje pra você, tá bom? E eu acho que mais um recadinho. Nós ainda estamos lá com a nossa rifa. Para ajudar lá no projeto, que a gente vai estar cuidando da saúde mental da nossa população. Então você que quer adquirir seu número, ajude. A gente não tem ajuda de político nenhum. É nós mesmos. Então, se você quiser adquirir sua rifa, não perca tempo, pode nos procurar. Eu acho que os recadinhos, gente, é só esse mesmo. Deixa eu pensar. Pensei, é só esses. Vacina? Não, vacina de quê? É da gripe? Ah, tem um posto de vacina lá no Big Shop, isso eu sei. Hã? É dentro dele mesmo, numa sala lá dentro do Big Shopping. Aí funciona se não me engano, de 11 às 8. Era até às 9, mas aí agora eles passaram para 8 horas. Mas aqui nos postos deve ter, nos nossos postos aqui de saúde, né? Não. Gente, depois eu vou olhar e amanhã eu prometo que eu trago para vocês a informação. Mas se você estiver aí pelo lado do Eldorado e aqui não tiver, lá no Big Shop tem um posto lá dentro, tá bom? São 9 horas e 12 minutos e nós estamos aqui com ele, que é o nosso convidado de hoje, aqui da Semana com Pastores. Ele que é policial militar, pastor, mora aqui na região há 35 anos. Isso mesmo, gente.
Parece que eu vi ele uma época aí carregando os baldinhos de chafariz. Eu acho que era o Léo. Tava na fila. Ô Léo, mas quando eu mudei pra cá, não tinha mais não esses negócios. Mesmo? Não, graças a Deus. Perdeu, hein? Perdi nada, porque eu morava em Esmeraldas, lá a gente tinha que ficar puxando a água assim na cisterna e carregar sim. os baldes, era terrível também. Aonde? Esmeralda, eu sei que falta muita água ali no Recanto Verde, no Recreio falta? É. Falta muita água, gente. Eu já ouvi pessoas falando de ficar 5 dias sem água, 3 dias sem água. É muito difícil, né? Hoje nós estamos aqui com o Léo, ele que é pastor aqui da comunidade Maná. Eu te falei que eu aprendi a falar o nome errado, né? É verdade. Eu só falava CCV Maná. Mas é porque a nossa igreja ela começou com esse nome, Comunidade Cristã Vida Maná. Então CCV Maná pegou muito. Inclusive nós hoje temos dificuldade de falar só Comunidade Maná. Ah, você viu que eu até escrevi lá, né, Bárbara? Porque eu pensei que não sabia nem o que estava significando CCV Maná, porque era tão automático eu falar CCV Maná. Isso lá na época do pastor Gerson, saudoso pastor Gerson. Verdade. Eu amava aquele homem, tá, gente? Já falei isso aqui aquele dia, né? Sim. Nossa, senti muito a morte do pastor. E eu não convivia com ele, não. O pastor Eu imagino Gerson, quem convivia, né? Eu sofri muito. no caso, nós também sofremos demais e até hoje a gente sente falta dele, né? Como pessoa, como pastor. Era um pastor na essência, sabe? Embora a veia dele era muito evangelística, ele tinha um dom de evangelizar, mas como pastor era um paizão mesmo, de cuidar, de pastorear, de estar ali acompanhando. Um homem visionário, apesar do pouco estudo, visionário, a visão dele de reino era muito expandida, sabe? É mesmo? Não era limitado. Conta-se que ele chegou a abrir, ajudar a fundar 27 igrejas. Então, ele olhava para o terreno vazio e já sonhava com o projeto pronto e arregaçava as mangas e ia para cima. Que coisa, né? Era um homem de Como é Deus. que foi, Léo, quando você recebeu a notícia da morte dele? Você estava fazendo o que na hora? Você lembra? Na verdade, primeiro ele passou mal, né? Teve um problema de saúde, foi para a UPA e depois foi para o HMC. Chegando lá, teve um HMC? dia... o Hospital Municipal. E aí a gente... Primeiro foi um baque, porque a saúde dele era muito boa. E esse vínculo que a igreja tinha com ele também, muito forte, fortíssimo. Nós não tínhamos preparado uma sucessão. E quem está nos ouvindo hoje, bom dia a todos os ouvintes, né? Primeiramente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Se tem alguém nos ouvindo hoje, algo que Deus nos ensinou com esse processo, é que nós venhamos preparar os sucessores, sabe? Os novos. Porque a palavra vai nos dizer que nós somos como neblina aqui nessa terra, a gente passa muito rápido. E as marcas que nós carregamos, nós temos que fazer como Elias fez com Eliseu, jogar a capa em alguém e preparar uma sucessão. Na comunidade Maná, a gente não estava esperando a ausência do nosso pastor, que aconteceu dessa forma. Então a saúde dele era boa, de repente recebemos uma notícia que ele foi para o hospital. Estava eu lá um dia na viatura chorando assim. Porque ele tinha ido pro Ele hospital. foi pro hospital e eu, com aquela referência de pastor que tinha, comecei a chorar na viatura e os meus amigos, o que tá acontecendo? E eu coloquei o óculos escuro para disfarçar, mas era inevitável, né? E aí eu expliquei para eles, aí eles, não, mas vai dar certo. Eu falei, cara, vocês não estão entendendo. Não é só um pastor, é o meu pastor, é o pastor que bateu lá na minha casa, que ganhou a minha família para Jesus, 5 irmãos numa dificuldade danada. Nos apresentou o evangelho. É um camarada que ele me instruiu acerca da vida, me batizou, me casou, abençoou para eu estar na minha profissão hoje. Ele fez parte da minha vida dos 12 anos para frente, de forma muito marcante, né? E aí eles falaram, então vamos lá no hospital. Eu falei, mas como que a gente vai entrar? Tá no CTI. E aí eu lembro até hoje desse episódio. A gente chegou lá no hospital. Eu estava fardado, né? Tava na viatura. E aí eles falaram, você pode entrar, mas vai ser breve. E aí eu entrei. E aí ele estava de lado, deitado assim de lado, junto com outros pacientes, num estado muito ruim. E aí ele pegou e... Na hora que ele me viu entrando, aí a lágrima desceu de lá, a minha também já desceu de cá. Léo. E aí ele pegou e me chamou, né? Fez o gesto para eu aproximar. Aí quando eu aproximei, aí ele perguntou para mim assim, como que foi o culto ontem? Aí eu falei, não tô acreditando que ele tá fazendo isso não. Tanta coisa para ele perguntar, da vida pessoal, da família, dos projetos para frente, caso ele se ausente, né? Aí eu falei, pastor, foi bom, foi uma benção. Quem pregou?
Aí eu falei com ele, eu preguei. E a gente estava fazendo curso de teologia juntos, e a gente tinha que entregar um trabalho juntos, em dupla, né? Aí ele perguntou pra mim assim, e o nosso trabalho? Eu falei, não, entreguei já. Aí ele, então tá bom. E aí até naquele momento, que eram os últimos momentos dele entre nós aqui, ele estava me ensinando o cuidado, o carinho, ele respirava o evangelho, sabe? Respirava o evangelho. Então, assim, essa é a história que eu tenho para contar do pastor Gerson, um pouco da história. Mas as pessoas que a gente encontra aí na rua, né? A Bárbara está aqui hoje, minha esposa, me acompanhando mais uma vez, também é pai da Bárbara na fé. Então, todos nós temos uma história para contar dele, sabe? E ele me ensina, de vez em quando eu paro assim e fico pensando, o que as pessoas vão falar de nós no nosso funeral, sabe? Porque o dele foi em meio à pandemia e não podia aglomerar pessoas, mas as pessoas não ligaram para isso. Pessoas que estavam nas suas casas de quarentena saíram e foram para o velório, aconteceu na comunidade de Maná mesmo, e lotou o velório. É até uma questão de responsabilidade sob o ponto de vista das leis aqui da terra, né? Mas as pessoas fizeram questão de estarem ali para poder prestar essa homenagem à família, abraçar a família. Então, assim, a gente não acreditou o número de pessoas que compareceram no velório dele e no sepultamento também. Um homem que marcou, não tem como. E a gente encontra todos os dias discípulos dele aí espalhados, porque ele me ensinou também que a igreja não se restringe a 4 paredes, né? Então, a igreja dele era no ônibus. Eu tenho andado a pé aqui pelo bairro agora, chega um certo ponto que a gente não anda quase a pé, eu tenho andado a pé para fazer um pouco do que ele fazia, era contato diário. Estava no sacolão, na padaria, onde ele ia, ele era a igreja, um evangelista nato que pregava a palavra. Então, ele tem vários discípulos, ele vendia etiqueta, né? Porque ele trabalhou até os últimos dias da vida dele, ele trabalhou. E ele vendia etiqueta, e ele entrava nas empresas lá, as histórias que são contadas aí, é que ele entrava e fazia o culto. Vender etiqueta. Essas etiquetas de roupa mesmo, de calça, Tá. né? Ele vendia essas etiquetas em larga escala. Isso. Aham. Então ele entrava, Olha. as histórias que ele conta, que as pessoas que acompanhavam ele, meu pai mesmo chegou a acompanhar ele uma época, contam que ele chegava nas empresas e lá ele fazia um culto, parava a confecção lá e vamos fazer um culto É aqui. mesmo? E ganhava almas para Jesus no meio do trabalho. Então foi um cara diferenciado. Gente, que coisa, né? Nossa, E eu muita nunca fui na igreja dele. Pois é, né? Você tá devendo. É, mas quando ele morreu, meu coração ficou tão apertado, porque todo mês ele me convidava para um café. Eu acho que era um café. É um café. Ele me convidava e toda vez eu falava assim, pastor, sem falta, no próximo eu vou. Quando ele morreu, gente, na hora veio isso na minha mente. Falei, puxa vida, quantas vezes ele me convidou? Que coisa, né? Tanta coisa boa que a gente pode lembrar. Aí você lembra daquilo que você deixou de fazer. Tipo, nem era por ele. Por Não é isso por que ele. agora você não vai deixar de ir na igreja Vou. e não vai deixar de ir no café, porque se eu morrer, Sangue se de Jesus me Jesus. recolher e você Ah. não tiver ido no café, você vai ficar com essa mesma consciência. Vou ir no café no próximo que dia que é. O próximo agora a gente vai ter, porque a gente faz o café a cada 2 meses. Aham. Só que o próximo vai ser 29 de junho, na Fazenda da Barra. Nós vamos fazer um batismo lá. Ah, tá. Uma fazenda muito bonita que tem aqui na região. E nós vamos fazer um batismo, vamos levar a igreja toda para lá. Vamos fechar a igreja de noite. E nós vamos passar o dia lá. Temos alguns irmãos que vão batizar. E vamos fazer um culto abençoado ao ar livre lá. Então a gente vai estar... O que seria o café da comunhão na igreja, Vai ser lá. nós estamos transferindo para estar acontecendo lá. Mas aí, logo após, no mais 2 agosto. meses, nós vamos ter um café da comunhão abençoado aqui. E você é a nossa convidada. Então esse eu estarei lá. 9 horas da manhã. 8h30, né? Mudamos o horário para a gente terminar mais cedo também. Então tá, gente, estarei lá. Porque vai, né? Vai que Jesus recolhe pastor Léo. Pois é, né? Aí Esther? vai eu chorar porque o Léo me convidou e eu não fui. Exatamente. Pessoal, eu entrei aqui num assunto, sem cumprimentar a Bárbara, mas eu fui falar do pastor Gerson. Vale a Bárbara, pena. bom dia. A Bárbara está aqui, a esposa do pastor Léo. Está aqui acompanhando ele. Bárbara é pastora, Bárbara, não? Não? Bárbara é só esposa de pastor mesmo. Só a esposa de pastor. Tá, gente? Auxiliadora das boas. É. E é do Ministério de Dança também. É, Bárbara. Olha, que legal. Mas quando eu falei só esposa de pastor, eu quis trazer uma forma, entre aspas, irônica mesmo. Sim. Porque carrega a mesma
os mesmos fardos, né, ali que o pastor carrega, ela ajuda a carregar. Então ela tá sempre ali, os problemas, né, Léo? Não tem como falar assim, é só o pastor Léo, não é. A minha trajetória como líder na igreja e como homem, fatalmente, ela passa pela Bárbara e a Bárbara contribui significativamente. De fato, nós nos tornamos uma só carne. Estava pensando nisso esses dias. Lá a gente divide tudo. Finanças, cartão de crédito, sonhos, ministério também não tem como fugir disso. Embora uma das coisas que a Bárbara, para a honra e glória do Senhor Jesus, ela entende muito, que pelo fato dela não ser pastora, nós temos pastoras na igreja, e a Bárbara, ela tem essa sabedoria de ser a esposa do pastor, a auxiliadora, de não querer fazer algo que não está na alçada dela, né? E isso é muito nobre, porque isso é bíblico e ela auxilia muito bem. Então, os bastidores da comunidade de Maná, igual lá em casa hoje, a mesa lá está cheia de coisas que ela está preparando para o culto de domingo. Então, ela coloca a mão na massa. As agendas, né? Você mesmo fez contato com ela para eu estar aqui, né? A Bárbara cuida muito da agenda também, tanto da comunidade de Maná como da minha. Então, quando ela viu marcando um compromisso, ela, que dia, que hora? Aí eu, tal dia, não vai dar, que você vai estar trabalhando, que você vai ter isso e tal. Por exemplo, dia 25, é culto domingo, e ela já me chamou a atenção. Ó, prepara, porque você provavelmente vai estar escalado, então resolve essa situação aí, a gente está tocando o barco dessa forma. Então é muito bom, eu não me vejo mais sem ela, porque exerce o papel dela, é fundamental na minha vida. Né, Ô, Bárbara, vem cá para as pessoas te verem. Chega aqui, ó, pode levar. Levantei, amor. Gente, essa é a Bárbara, ela que é a esposa do pastor Léo, da outra vez ela esteve aqui conosco. Eu queria que ela levantasse e viesse aqui. Mas pela live do Instagram aqui não tá. Então essa é do Instagram, essa é do YouTube. Olha aqui, essa princesa, essa boneca Bom dia, aqui. paz para todos. Obrigada, viu, Bárbara? Nada. Seja bem-vinda mais uma vez. Essa aqui nós estamos ao vivo pelo YouTube. E ali é a live do Instagram. Pastor, antes de mais nada, muito obrigada mais uma vez, né? Por ter aceitado participar aqui conosco. É um prazer muito grande recebê-lo aqui. Me lembro, assim, da última entrevista, de tudo que a gente conversou aqui. Foi uma entrevista tão abençoada, né? O seu trabalho, as coisas que você contou, o lado social, que eu me lembro perfeitamente de tudo que a gente conversou. E eu tenho certeza que hoje também vai ser uma grande bênção a gente bater esse papo aqui sobre o trabalho, né, do pastor em geral, mas isso vai falar mais do seu trabalho. Sim. Ali na igreja. Você contou, né, da última vez como foi que você se tornou um pastor, me lembro muito bem, mas me lembro de verdade. Sim. Mas para quem não viu da outra vez, para quem não ouviu, né, quem está no rádio não ouviu, gostaria que a gente começasse primeiro com você contando quem é o Léo. O Léo, sem ser o Léo polícia, sem ser o Léo pastor. Quem que é o Léo marido, o Léo filho, o Léo cidadão? Sim. Estela, para mim é gratificante estar aqui outra vez. Obrigado pelo convite. Imagina. O Léo, sou nascido em Joaíma, no norte de Minas, né? Minha família é originária de lá. Vim para cá com 1 ano de idade. Sou filho do Jair e da Maria. Estou morando aqui há 35 anos aqui na nossa região, no mesmo endereço. Tenho 4 irmãos, somos 5 ao todo lá em casa. Só uma Léo. Oi? Tem uma, né? Tem a Lucélia, que é a minha irmã mais velha. Então é a Lucélia, o Jefferson, o Kelvin e o Vitor. São os meus irmãos. E estamos aqui Estou casado com a Bárbara há 11 anos. E é isso, sou policial militar, você já disse, né? E é isso. O Léo, gente, ele, assim, 2 funções muito simples na vida dele. Pastor e policial do BOP ainda, né? Eu encontrei na internet. Do BOP? Então, assim, Do BOP. muito fácil a vida dele. Quando ele pensou, eu quero 2 coisas muito simples, polícia e pastor. Né? E Do BOP ainda. eu estava ouvindo uma palavra de um homem de Deus, ele estava falando que os escolhidos não têm escolha, né? Engraçado como que acontece na nossa vida. Nada disso na minha vida foi projetado. Nada foi projetado. Assim, um sonho, ser policial, não tinha. Tem quantos anos que você é policial? Tem 17 anos. Um sonho, ser policial, não tinha. Vou ser pastor, igual outras pessoas, né? Eu mesmo hoje acompanho jovens que o sonho deles
é se tornar policial e alguns já chegaram nesse patamar. Outros, não vou ser pastor, a gente vê na igreja, olha para crianças, para adolescentes e fala assim, esse aqui tem uma veia pastoral. Mas no meu caso, Deus ele foi liberando a minha vida aos poucos, sabe? Então assim, os escolhidos não têm escolha. Tem missões que o Senhor... Essa palavra é muito pesada, Léo. É verdade. Misericórdia. É verdade. Mas a gente tem que aceitar. Porque aqueles que lutam contra, como Jonas vai para Nínive, vou para Tarsis. Então, assim, você colhe consequências graves. Então, nada melhor do que os escolhidos escolherem aquilo que Deus escolheu para eles também. Alinhar, né? Aquilo que a gente estava falando aqui antes de começar o programa, de negar a si mesmo todos os dias e cumprir a missão que nos é proposta. Eu tenho plena convicção de que tanto a Polícia Militar como o pastoreio são missões que o Senhor me confiou. Não é porque... eu sonhei com isso, eu queria estar lá e etc. Não, são coisas que Deus olhou e falou, vai que é o que eu tenho para você. Isso é muito bom, né? Estar alinhado com a vontade do Senhor, ao invés de ficar correndo daquilo que Ele tem para nós. Mas falando assim, né, Léo, é bem mais fácil, né? Por exemplo, vou ser muito sincero aqui, muito transparente aqui. Se Deus me chamasse para ser uma missionária, para eu ir para outros lugares... meu pai, misericórdia. Graças a Deus ele não me chamou para isso. Sim. Não sei para que ele me chamou, não. Mas assim, a minha vida inteira, eu sempre pensei, meu Deus, como que essas pessoas aceitam ser missionário desde quando eu era muito nova, Léo. Que eu penso nessa questão dos missionários. E eu sempre pensei, Deus, não me chama para essas coisas, não. Ir para longe, deixar a família. Eu sou muito apegada à minha família. E aí, então a gente falar assim, igual você falou, né? É o melhor. Com certeza, estar alinhado com o projeto de Deus. Seus projetos com os projetos de Deus. Mas, no caso de alguma pessoa não querer, por exemplo, depois ele coloca isso no coração da pessoa? Na verdade, Deus ele tem a sua multiforme maneira de agir, né? Ele não age igual nas nossas vidas em todas. Mas algumas pessoas, ele vai fazer como fez com o Jonas, né? Jonas, ele tentou fugir do propósito, mas o Senhor usou diversas coisas para que ele voltasse, alinhasse ele para o propósito. Essa é uma forma muito dolorosa. Para outros, por exemplo, quando o profeta Elias estava na caverna, por exemplo, o Senhor mandou mensagem para ele, volte para o lugar que você veio. Então foi muito específico na vida dele, né? Então, na minha vida, eu procuro atender a voz. Eu falo com Deus, eu preciso da sua voz, da tua palavra. Basta uma palavra do Senhor. Porque a gente sabe, e eu também já andei muito fora, né, longe, rejeitando muitas coisas que Deus tinha para a minha vida. Eu protelei muito. Eu acho que com os anos vai passando, você vai olhando para trás e vendo o plantio, avaliando o plantio. O que você plantou, que de fato você colheu bons frutos, e o tanto de vezes que nós erramos, né? Eu aprendi a contar meus tombos também, que eu cheguei numa fase da minha vida que eu estava contando só as bênçãos. E aí quem me rodeava, os meus amigos de trabalho, por exemplo, olhava para mim e falava assim, eu não vou para Jesus não, porque ser igual o Léo está sendo, eu não vou chegar nesse nível. E aí eu comecei, Deus tocou, falou assim, você está achando que você é um anjinho, que não peca, que não tem problemas. Aí eu comecei a contar as minhas lutas também, as minhas dores, os meus pecados, o meu testemunho negativo, sabe, de quando eu estava fugindo da presença do Senhor, até eu ter um verdadeiro encontro com Deus. Então, superei coisas que hoje eles estão passando. Eu falo com eles, cara, é possível, porque eu também estava nesse lamaçal. Mas hoje Jesus me tirou disso e eu converti verdadeiramente. E o fato da gente querer fugir da presença do Senhor, da ordem do Senhor, né? A gente colhe consequências disso, consequências graves para a nossa vida. A gente se torna pessoas disfuncionais, sabe? Não tem paz. Ontem a nossa líder de mulheres da igreja estava pregando e ela falou sobre essa questão da paz, que quando é dele, há uma paz. Você levanta, é diferente o fardo que você carrega, tem uma paz que excede todo o entendimento que a Bíblia vai dizer. Por exemplo, hoje nós estamos vivendo um processo de renúncia na minha vida profissional, porque projetei minha carreira para fazer uma prova após 15 anos de polícia, eu sendo o segundo sargento pelo menos, eu posso fazer uma prova de oficial, de tenente. Sim. E eu projetei minha carreira para isso.
E Deus já tinha me falado que eu conseguiria passar nessa prova. Só que Deus, ele muda a rota. Com o avançar da caminhada, com o avançar nas nossas vidas, ele vai mudando a rota. Assim como Abraão levanta o cutelo para matar Isaac, e Deus fala assim, tá bom, Abraão, já sei da sua intenção, já provei o seu coração. Ele mudou a rota. Se Abraão tivesse apegado a uma ordem antiga, ele mataria o próprio filho, e não era mais a vontade de Deus que ele matasse o filho. Então nós temos que estar sensíveis à voz do Espírito. E aí Deus soprou esse novo tempo na nossa vida, como pastor de uma igreja, que já não é mais o líder de jovens, pastor de uma igreja, então, e aí já não dava mais para eu assumir certas responsabilidades, a começar porque o curso de tenente eu teria que ficar 13 meses fora, pelo menos um ano fora, e depois eu poderia ser... Daqui? Porque o curso acontece no Prado, na Academia da Polícia Militar, o tempo, um tempo mais integral e etc. Então, e pós isso, enquanto formado tenente, eu poderia ser classificado em qualquer lugar de Minas. Então é incompatível eu assumir a missão como pastor, dizer sim para Jesus, para aqueles membros da igreja, e falar assim, ó, estou pastoreando a comunidade de Maná, e fazer uma prova dessa, correndo, sabe? Esse risco aí de ser transferido, de ficar fora. E aí, para mim e para a Bárbara, que tínhamos preparado, nós temos o nosso mural de uma vida extraordinária, que a gente faz planos para o ano, né? Nosso projeto de vida. A gente olhou para ele, fizemos ele em janeiro, oramos, fizemos um projeto, final de dezembro, né? Final de dezembro. Mas você faz um mural mesmo? Faço. A gente aprendeu isso. Eu fiz um curso com o Paulo Vieira, que atua muito na inteligência emocional. Um homem de Deus, um casal abençoado, Paulo Vieira e Camila Vieira, o método CIS. Quem não fez, eu indico. Um método muito bacana. E ele ensina lá sobre isso, porque nós, cristãos, a gente tem o costume de projetar, fazer o nosso projeto de vida anual. Mas aí ele ensina a fazer o mural da vida extraordinária. Então a gente pega as figuras, coloca lá, e aí tudo estava pronto. Aí Deus veio e desconstruiu tudo, falou, ó, não é esse mural. Tudo não, né, amor? Algumas coisas, a maioria delas, especificamente na questão da profissão. E outras coisas mais. Então Deus vem e muda a rota. E aí a gente olha um para o outro. E aí esse processo de renúncia, que é o que Deus tem falado comigo hoje, a palavra que Deus tem me dado nos dias atuais é: quanto mais renúncia, mais intimidade. Quanto mais renúncia, mais unção. Quanto mais renúncia, mais revelação. Quanto mais você se abstém de satisfazer a sua carne, mais você tem de Deus, sabe? Tem momentos na nossa vida que a gente abre a palavra e você não consegue uma revelação, uma palavra para pregar no altar. Mas tem momentos que você não abre um capítulo e Deus começa a liberar na sua vida, sabe? Vários temas, vários assuntos a serem trabalhados. Então, esse momento que a gente está em renúncia, em se abster das vontades da carne e viver o que Deus tem para nós, eu acho que esse momento que é o momento mais sensível à voz do Espírito Santo. Então, dói. Tem dias que igual agora, o concurso está rolando já, né? Amigos meus, grandes irmãos, fizeram a prova, e toda hora uma pessoa pergunta, e aí, fez a prova? Não, fiz não, mas por quê, cara? Aí eu tenho que explicar, não fiz por isso. Fala assim, não, Léo, você tá doido ou não? Não, a maioria deles. A maioria fala. A maioria deles falam, mas é porque tem coisas na nossa vida que as pessoas não vão entender. Só você que tem a palavra. Talvez as pessoas olhem para você e falem assim, Estela, por que todo dia você está dedicando a sua vida lá na Voz da Cidade, na rádio, etc. Mas é coisa que Deus plantou no seu coração, não foi no coração das pessoas. Então a gente tem que ter a habilidade de anular as vozes secundárias. Porque muitas vezes as pessoas não têm a palavra, a promessa que você tem e querem te aconselhar. Muitas vezes o seu eu também vai gritar e vai falar assim, fica na cama, você está acordando 8 horas da manhã para ir tocar aquele projeto, etc. Sabe, o nosso eu às vezes grita muito e a gente tem que ter a capacidade de anular essas vozes, porque senão ninguém rompe. Quem tem a promessa, quem tem a palavra é que vai prosseguir. Então se Deus falar com você, não importa o que as pessoas dizem, Ele falou com você. E aí você age pela fé, né? Que a fé é a certeza das coisas que nós esperamos. Então já aconteceu no mundo espiritual, eu tomo posse e vai acontecer na minha vida. Essa é uma das coisas que, quando eu fui, por exemplo, fazer a prova da polícia, como a gente é de origem muito humilde aqui no bairro, né? E tinha várias pessoas, amigos que tinham condição financeira de pagar um cursinho, que estavam tentando fazer a prova da polícia, filhos de policiais. E Deus colocou no meu coração de fazer essa prova. Praticamente ninguém acreditou.
Você namorava com ele, Bárbara, quando ele foi fazer a prova? Namorava. É? Eu acho que ninguém acreditou. Até dentro de mim, às vezes, eu ficava pensando assim, e aí, é muito difícil. Só que quando você tem Deus no coração, é como Davi, né? Davi foi levar queijo para os seus irmãos na guerra, a pedido do seu pai, para saber como eles estavam. Chega lá e ele depara com o gigante. E aí ele fala assim, eu vou lutar contra o gigante. Quem acreditou em Davi naquele momento? Ninguém acreditou. Nem os da sua casa, nem o rei, ninguém acreditou em Davi. Só que Davi tinha uma palavra. Então, quando a gente tem uma palavra, a gente tem que marchar mediante essa palavra. E para muitos, o desafio ali, né, o gigante, revelou quem as pessoas eram. Um monte de pessoas covardes mesmo servindo a um Deus vivo, que é o nosso Deus. Mas Davi falou assim, essa é a minha vez. Eu vou descer para esse vale, vou fazer o que ninguém fez. Dessa maneira, muitos alcançam sucesso, né? Profissional, pessoal, ministerial. Coisas que as pessoas olham e falam assim, é loucura. Mas Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias, né? Então, vale a pena. Ô, pastor, eu queria tanto que o senhor viesse aqui pelo menos uma vez por mês. Ô, Bárbara, você não pode ajeitar isso aí, não? Uma vez por mês, gente. Mas eu não tenho repertório para isso, não, Estela. Tô gastando tudo aqui agora. Oh, meu Deus. Tem sim, Léo. Você não tem noção de como que você falou com muitas pessoas agora que tá passando por situações que precisavam ouvir isso, inclusive eu. Glória a Deus. Se serviu tanto para mim, para outras pessoas que estão aí na live. Tem até umas pessoas aqui mandando aqui bom dia, Arnaldo Coelho, pastor Arnaldo que esteve aqui ontem, a Cíntia Rosa, conhece a Cíntia Rosa? Amanda Damasceno, depois a gente vai falar sobre todos eles, Michele. Então, assim, eu tenho certeza que falou com outras pessoas. Eu ia falar só para mim, não sei o quê, que Deus é assim, né? Às vezes você trouxe você aqui para falar uma palavra só para mim. Glória a Deus por isso. Eu creio muito nisso, sabia? Eu também. Sabe o que eu creio muito também? Falar o que a gente vive. A gente tem propriedade para falar o que a gente vive. Às vezes, igual ontem, eu convidei a nossa líder de mulheres, a irmã Liliane, para poder trazer uma palavra ontem no culto. E ela falou do que ela está vivendo, testemunho de vida. Isso é impactante, sabe? Falar do que você vive para as pessoas, o seu testemunho. Contar para as pessoas. Tem muita gente que foi curada, que conseguiu uma porta de emprego, que está vivendo um momento com Deus muito especial, que tem sonhado com algumas coisas. É importante a gente falar do que a gente vive, né? Eu mesmo, a minha palavra é muito de prosperidade, não do que o pessoal tem pregado. Vem para Jesus, você vai ficar rico, sim, etc. Não. Mas eu creio no Evangelho que transforma a nossa vida por completo, inclusive a nossa vida financeira também. Só que agora, assumindo o pastoreado da igreja, eu tenho que ter uma palavra de exortação, uma palavra para poder alinhar, porque a gente vai prestar contas dessas ovelhas, né? Sendo o pastor da igreja, a gente vai prestar contas para Deus. Então, a gente tem que ter uma palavra para realinhar algumas rotas que Deus nos toca e fala que está. Eu fiquei pensando sobre isso, conversando com outro pastor da nossa igreja, por que a minha palavra é muito disso? Mas é porque eu vivo isso. A partir do momento que Jesus entrou na minha vida, que eu disse sim para Jesus e a minha família, Jesus ele veio transformando a nossa vida, sabe? Então, eu creio muito que se a gente buscar de fato o reino e a sua justiça, as demais coisas vão sendo acrescentadas na nossa vida. A gente não serve ele por conta das demais coisas, mas ele vai liberando a nossa vida. Então, se alguém tem dificuldade de falar de Jesus aí, fala daquilo que ele tem feito na sua vida, né? Eu acho que ele tem feito muitas coisas, nós temos que ser gratos e liberar na vida de outros isso aí também, né? É muito legal isso. Pastor, você comentou aí sobre que o pastor ele vai ter que dar conta, né? Isso, na verdade, no seu coração te deixa tranquilo com o trabalho que você, se fosse hoje, né? Que você tivesse que dar conta, você estaria tranquilo ou preocupado? Muito preocupado. É mesmo? Muito preocupado. Muito preocupado porque... Eu vou falar da igreja, mas eu não estou falando da comunidade de Manaus, eu estou falando da igreja como um todo, uma análise macro. A gente tem vivido um evangelho que eu creio que está muito aquém daquilo que poderíamos estar vivendo, sabe? Sim. Esse nível de renúncia nosso já não está muito latente como antigamente. As pessoas renunciavam, as pessoas iam para o jejum, para uma vida de oração, de leitura bíblica. Eu creio que hoje nós estamos vivendo um nível de evangelho muito superficial. E não pode ser assim. A gente não pode ser morno. A gente tem que ser, de fato, o nosso sim para Jesus mesmo.
Sabe, eu preguei domingo passado que a gente não pode ser como turistas em uma igreja. Ô, Léo, para de ficar jogando direto pra mim. Receba, receba. Ai, meu Receba, Deus. Estela, receba. Amém. Comunidade Maná de braços abertos esperando lá, tá? Ai. Tá. Mas olha só, a gente não pode ser como turistas na igreja. O que Deus estava falando para mim sobre o turista? O turista, quando a gente pega a mão da Bárbara assim, vou viajar, vou para a praia, a gente chega lá e começa, ou elogia, ou critica, quer ser servido, entrega seu dinheiro ali e acha que você está comprando tudo. Sim. Às vezes não dá nenhum bom dia para um funcionário que está trabalhando e prestando um serviço de qualidade. Então o turista, ele é esse. Ele é um pouco exigente, né? Muito exigente, compara tudo, essa igreja aqui não tá boa, eu vou para outra, etc, etc. Ele não constrói nada, o turista. E hoje nós temos um número muito grande de turistas na igreja. O Bárbara pode cancelar, tá? Não precisa dele ficar vindo aqui todo dia. Não. Essas conversas dele aqui. Você pode cancelar o nosso combinado? Receba. Ô, Léo. Gente, como que é... Cara, é muito... Você não tem noção da importância. Eu creio que não é só para mim. Sim. Do que você está falando. Primeiro veio para mim. A palavra que eu tenho falado, primeiro veio para mim. Porque eu era turista. Eu estava chegando na igreja, é tipo bater cartão. Domingo eu fui, meu pastor me viu. Já estou abençoado para a próxima semana. E agora ele vai abrir as portas para mim, vai dar tudo certo no concurso, na vida pessoal, nos negócios, etc, etc. Mas não é para isso que Jesus nos chamou. Jesus nos chamou para ter uma vida de intimidade com Ele, sabe? Então... Você não acha que dá para ter uma vida de intimidade com Deus, assim, sem ser tão frequente na igreja? Eu acho. Só que você tem que ser igreja. Porque tem gente que está falando que é igreja em casa, mas não ora, não abre a Bíblia, não cultua, não adora, não oferta, não dizima, não é ministrado por nada. Então, nós estamos falando que somos igreja em casa, ligando o YouTube, lavando vasilha e não se conectando com Deus. Gente, você foi lá em casa? Eu faço isso lá em casa. Ai, Só que nós somos um corpo, a palavra vai dizer, formado por vários membros. Então, se você é o braço, se é o braço esquerdo da Bárbara é o braço direito, cada um na sua casa, o corpo não se une, sabe? E tem coisas que você vai ouvir lá na igreja que aquilo que você precisa ouvir, a palavra, você tem que ser pastoreada, você tem que... porque o Espírito Santo, até no olhar, às vezes, ele confirma pra gente, ela não tá bem. E às vezes você não tá bem trancada dentro de um quarto, depressiva, ansiosa, por tudo que o mundo tem pregado, o secular tem pregado, e nós não vamos à igreja e perdemos a oportunidade de liberar algo sobre a vida de um irmão e de receber também. Então, assim, o ir à igreja não pode ser um peso. Não pode ser um peso, né? Mas também ficar em casa é o caminho para perdição, um caminho para... Eu estava ouvindo ali, inclusive, um podcast hoje, se eu não me engano foi Nietzsche, que falou que quando você olha para o abismo olha para você. Quando você olha para o seu quarto ali, que pode ser, né, não estou dizendo que mas pode ser um abismo onde a gente se tranca do mundo e acha que aquele lugar é o nosso lugar de descanso, mas aquele lugar pode ser um lugar de derrota, sabe? Deus nos chamou para ir. A gente tem que ir. Toda autoridade, Mateus 28, se eu não me engano, 17 por em diante, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando tudo o que lhes ordenei, e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Então o evangelho é movimento, sabe? É movimento. O evangelho não é egoísta de ganhar rios de dinheiro, ser bem-sucedido e se trancar dentro da sua casa com a família. Não é algo estagnado. O evangelho não é um copo com água só, porque Jesus ele vai matar a nossa sede. Todos os dias ele vai matar a nossa sede. Mas o evangelho é uma jarra de água que transborda e você tem que liberar na vida de outras pessoas. Então nós estamos vivendo um evangelho muito egoísta, muito individual, que eu estou bem com a minha casa, o chefe da família ali, né, o homem. Estou bem com a minha família aqui, vou me trancar aqui e não vou multiplicar o que Deus tem feito na minha vida. Então, por isso que eu, respondendo a sua pergunta, se Jesus viesse hoje, eu estaria muito preocupado, porque
Nós temos que ser noivas prudentes, que esperam por ele e que guardam azeites nas suas lamparinas e que tenham reservas também, que acumule reservas, sabe? Porque senão a chama apaga. Dentro do quarto, há grande chance da chama apagar e a gente ficar, sabe? Nós temos que ter uma convicção de que nós somos em Cristo Jesus, mas esse evangelho superficial, nós como pastores, semana dos pastores aqui, né, no programa, nós temos que nos unir com esse discurso de não pregar um evangelho light para as pessoas, sabe, mas pregar, porque o evangelho ele é sacrificial. Cristo ele veio e morreu naquela cruz por todos nós. A vida dos apóstolos que caminharam com ele é uma vida sacrificial. E nós estamos querendo só o evangelho light, sabe? Só as bênçãos. Uhum. E eu oro a Deus para que Deus desperte pessoas para poder somar esforço, porque tem muito pastor cansado. Porque está batendo escanteio e correndo para cabecear por falta de trabalhadores. Os campos estão brancos, mas não tem trabalhadores. Por isso que a gente tem que orar pelos trabalhadores. E cada pessoa que se desperta para isso, que põe a mão no arado, cada um na sua área, né? O corpo ele tem diversos personagens ali que podem trabalhar na área do social, pregando a palavra, servindo num grupo de louvor, grupo de dança, como missionários, evangelistas, etc. Para a igreja, de fato, porque pensa bem, nós temos cerca de 120 mil pessoas aqui na nossa região. Sim. Uhum. O último dado que foi falado aí, se eu não me engano, nós temos, na última vez que eu ouvi, eu posso estar errado, inclusive, é um dado importante para a gente trazer aqui para o programa, que cerca de 7 mil pessoas estavam cultuando a Deus de forma constante. É pouco demais, não é? 7 mil pessoas no universo de 120 mil? Muito pouco. E suponhamos que eu esteja errado, que talvez esse número possa ser 12 mil, que seria 10%, né? É pouco. Muito pouco. É pouco. Nós não podemos nos conformar com isso. Por que que nós não podemos nos conformar com isso? Porque uma casa sem Jesus está fadada ao insucesso, né? À tragédia familiar. E o inimigo está fazendo arruaça. Sim. É pai contra filho, filho contra pai, é morte, vidas sendo ceifadas, jovens nas drogas, sendo assolados pelo mundo das drogas. Então, isso é tragédia familiar. Separação, divórcio, casais que tinham tudo para poder viver uma vida top na presença do Senhor, mas que não conhecem a palavra. Porque isso aqui nos ensina a ser homem e mulher dentro de um casamento. Uhum. Mas eles não conhecem. Então, nós precisamos fazer a nossa parte como igreja. Não termina em nós. Está começando em nós uma nova empreitada de levar a palavra, de pregar o evangelho. Léo, tão impressionante isso que você está falando. Inclusive desse número, né, de pessoas que vão à igreja. Que vão à igreja ou que servem? Que servem. Porque eu conheço muitas pessoas, inclusive, nesses últimos dias, eu tive contato com pessoas passando por muitas lutas, que todo mundo passa, mas tem gente que está passando por umas lutas diferentes da gente. Sim. Questão até financeira, não tem dinheiro nem para comprar o próprio alimento e tal. E aí eu conversando com essas pessoas, elas mesmas, a primeira coisa que elas falavam é que elas vão à igreja, eu vou na igreja tal. Mas e você serve a Jesus ou você está indo na igreja? Eu perguntei, isso não é para julgar, tá? Sim. Gente, porque é muito diferente de você se tornar um frequentador de igrejas a vida inteira, de como não batiza, não se torna membro, é realmente frequentador, de fazer campanhas. Sim. E aí todas essas pessoas que eu conversei, coincidentemente, frequentam igrejas, inclusive igrejas de costumes muito severos. Sim. Mas essas pessoas não decidem servir a Jesus. Elas estão frequentando igreja há anos e anos e anos. Inclusive, uma dessas pessoas, uma pessoa muito próxima a mim, que frequenta, mas não toma uma decisão, uma posição de mudança, de servir a Jesus. Eu estive visitando uma pessoa e ela passando por um problema muito grande mesmo. O que fez eu ir até ela para ouvir. E lá eu me deparei com essa mesma situação. Sim. Não, eu frequento, eu amo muito Jesus, eu frequento essa igreja há anos. E assim, eu já vi que ela não é da igreja,
entre aspas, Sim. porque a igreja que ela vai é uma igreja de costumes. E ela, assim, cabelo bem cortadinho, curtinho, calça comprida. Então, assim, não é membro da igreja. Então, assim, a gente vê um número de pessoas aqui muito grande de frequentadores, de fazer campanha buscando uma mudança de vida, mas não uma transformação dos céus. Uma mudança de vida. Tipo, eu preciso que Deus mude a minha vida financeira, porque eu estou passando aperto, vivo numa vida constante de falta. Então, busca exclusivamente isso. E continua naquela vida eternamente. Pessoas de 15 anos frequentando uma igreja com a mesma vida miserável. Entende? Então, assim, eu vejo muito essa questão aqui em Nova Contagem, de frequentadores de igreja. E, normalmente, elas frequentam essa igreja cheia de costumes, de coisas, de revelação. E não só aqui. A gente vê também, até mesmo hoje em dia, virou até chacota nas redes sociais, igrejas com muitas revelações, os profetas, né? Que estão ali montando mesmo um circo. Sim. E as pessoas indo atrás disso, elas não estão indo atrás de uma mudança. E eu queria até te fazer uma pergunta em relação ao que eu vi esses dias, e você é muito livre se você quiser responder ou não, mas eu queria que você trouxesse a sua visão sobre isso. Um pastor, que ele contando ali, né, um desses pastores, desses movimentos que tem agora, e ele perdeu um filho, e ele contando que já entregou carros no altar, já entregou muito dinheiro, já entregou isso, já entregou aquilo, imóveis, ele já entregou isso no altar. E que hoje ele entregou o filho dele, como se fosse uma opção, né? Jesus, toma aqui meu filho, toma, eu te entrego, leva. Esse é o meu pensamento, tá? E aí eu vi muitas pessoas criticando sobre isso, sobre essa fala dele de dizer que já entregou tanta coisa e que hoje ele entregou o filho dele. E aí, eu não sei se foi assim para comover as pessoas, mas quando você vê uma pessoa usando essa expressão de que ele entregou algo que ele não tem como decidir. Você só consegue decidir sobre a vida da Bárbara? Não. Deus, eu decido que eu te entrego tudo. Deus, a Bárbara. Não tem como. Não tem Vai como. depender de Deus. Então, na sua visão, como você vê esses movimentos, essas falas, esse circo? Talvez você não acompanhe tanto, porque eu estou deixando de acompanhar muita coisa. Muita coisa. Inclusive, questão política, não que eu não me importe, mas algumas coisas que estão acontecendo que tem mexido tanto comigo que eu desenvolvi uma coisa que eu nunca tive na vida, que foi a ansiedade. Sim. De ver tanta injustiça, de ver tanta coisa absurda. Um cara que mata a mulher com não sei quantas sacadas e ser liberado numa audiência de custódia. Uma outra mulher que vai lá e picha de batom uma estátua que foi limpada com pano e água. Pegar 14 anos, sabe? Então, eu comecei a desenvolver ansiedade. De tanta raiva, assim, poxa, como que pode acontecer tanta injustiça? Então, eu reduzi um pouco. Para o meu bem-estar, eu reduzi essas coisas. Então, não sei se você acompanha essas questões, esses circos, para onde a igreja está caminhando, mas na sua visão, como você vê esse tipo de pastor? Estela, a palavra vai nos dizer que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos através da renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, né? Eu também tenho momentos na minha vida que eu passo essas situações, Senhor, tanta injustiça, tantos problemas, parece que a gente está enxugando gelo de fato. Exatamente. Que não vai ter uma vitória, por exemplo, uma notícia boa no dia de amanhã. Se está fazendo mal para você, é bom mesmo a gente diminuir de certa forma. Mas nós temos que contar com homens e mulheres valentes que não se calam, sabe? Sim. Que não se calam diante dessas injustiças, diante dessas situações. Mesmo tomando pedrada, que a gente toma muita pedrada quando a gente se posiciona. Mas nós temos uma palavra e nós caminhamos de acordo com essa palavra. Quando a gente fala, por exemplo, desses pastores, e não são todos, existe aqueles que de fato trazem um espírito de profecia, trazem algo de Deus na vida deles. Sim. Que são muitos, graças a Deus, porque Cristo, a igreja do Senhor, ela sempre teve direcionamento. Nunca andou no escuro. Sempre teve um norte para trilhar, e através dessas palavras, através da Bíblia,
que é a palavra de Deus, através das profecias liberadas ao longo da história do povo de Deus. E muitos desses que não querem pagar o preço, né? Essas pessoas, igual você disse aí, da família que você visitou, que, estou indo à igreja, mas é como um turista na igreja, que não deixou Cristo entrar na vida dela para transformar. Essas pessoas fatalmente vão andar em círculos, como o povo de Israel, que eles saem do Egito, estão no deserto, mas não estavam aptos a pegar a terra prometida. Nosso coração tem que estar voltado para pegar a terra prometida, para entrar nessa terra, para desfrutar do leite e do mel que a terra mana. E isso engloba a confiança em Deus, né? Confiar no Senhor. Agora, sobre essas questões da profecia, eu estou lendo um livro do Jackson Pollock, se eu não me engano. Ele fala sobre o espírito de Jezabel. Bárbara e eu estamos lendo esse livro. E aí eu estava lendo um trecho lá que um dos nossos erros é de achar que as pessoas que têm uma tendência a exercer os dons, têm uma veia profética. Um erro nosso é achar que essas pessoas, todas elas, têm um caráter aprovado. Porque são coisas distintas. Algumas pessoas estiveram um dia exercendo esses dons, mas o caráter delas não condiz com aquilo que a gente esperaria. Porque qual que é a nossa visão? Ora, se ele exerce dons, se ele tem profecia, um dom de profecia, por exemplo, se ele ora em línguas, logo a vida dele é uma vida exemplar. Mas esses, na minha opinião, serão aqueles que no dia do juízo Deus vai falar assim, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Senhor, mas em teu nome eu expulsei demônios. Em teu nome eu operei curas. Mas não é só isso, a vida com Deus. Existem outras partes também. Então eu creio que tem muitas pessoas que já estiveram firmes na presença, caíram e ainda estão liberando palavras, talvez na carne, talvez coisas que o inimigo tem colocado na vida deles. E creio também que tem pessoas que não dão um bom testemunho, mas o Espírito está tentando levar ele a viver uma vida de fato com Deus, sabe? Ele tem uma veia profética, ele tem uma tendência a exercer os dons espirituais, sabe? Mas não está exercendo de uma forma pura, não está vindo de certa forma, de fato, de Deus, do alto. E aí acaba falando besteira, acaba denegrindo o nome da igreja, acaba aderindo a certos movimentos para chamar membros, e o povo fica manipulado, porque o que acontece? Nesses crentes turistas, esses irmãos que vão na igreja de uma forma como turista, eles estão procurando, na verdade, aquele toque da varinha mágica que faz a mágica ali, pronto, feito. Peguei minha bênção e fui embora. Até o próximo pedido. É como esfregar a lâmpada. Aparece o gênio. E aí, quantos desejos? 3. Realizei. Tchau, gênio. Não quero conviver com você. Eles estão achando que é dessa forma que acontece na igreja. Então, a procura é de mágicas. E não de milagres, né? Não estão dispostos a gerar um milagre, como Ana chorando aos pés do Senhor, porque era estéril, pedindo a Deus um filho, consagrando, fazendo um voto com Deus, que eu vou entregar ele no teu caminho. Então, assim, e aí muitos não conseguem. E alguns conseguem o mínimo e acham que está tudo bem. E Deus tem, assim, um palácio reservado para ele. Ele foi lá e conseguiu um barraquinho de telha. E Deus tem um palácio reservado para ele, vai embora e perde a oportunidade de viver o melhor de Deus nessa terra, né? Então, a gente tem que ter esse discernimento, que nem tudo vem do Senhor. A verdade é essa, nem tudo vem de Deus. E nós temos que ter uma responsabilidade muito grande de não abrir a nossa boca para liberar algo que é da nossa carne. Tem que testificar. O que vem de Deus, como eu disse, traz paz, sabe? Se você recebe uma palavra do Senhor, ele vai testificar na sua vida, por meio de sonhos, de visões, de profecias, de palavra. Ele vai confirmar na nossa vida, ele não vai nos deixar enganados, sabe? E quando é ele, quando é a voz dele, aí é inconfundível. A voz dele, no meio dessas tantas vozes que ecoam, a dele é inconfundível. A dele é diferente, não traz dúvida, não deixa dúvida. Porque quando é do Senhor, ele traz algo que só você e ele sabem. Só Deus e você sabem. Então ele traz algo de uma confirmação que só você e ele sabem. Então, quando é do Senhor, não gera dúvida. É verdade. Depois eu quero até comentar sobre isso que a Bárbara falou. Sim. A gente tem que ouvir a voz dele, sabe?
Estava conversando com um amigo meu e falou que antigamente nas igrejas, a gente ia quando os profetas subiam no altar, né? Aqueles que carregam um espírito de profecia. O cara ficava escondendo ali porque estava cheio de pecado, cheio de problema. Eu já fui um desses, inclusive. E aí, hoje não, hoje eu quero que ele fala mesmo, que o Espírito Santo venha e eis que vos digo. É bom demais. Lá na nossa igreja nós temos a irmã Ireni, né, nossa líder de intercessão. Ela fala assim, assim digo eu para vós. Quando ela fala assim digo eu para vós, pode esperar que venha algo de lá, sabe? Então assim, foi dessa maneira que eu voltei para Jesus verdadeiramente, tive uma conversão genuína. Foi dessa maneira que eu aceitei ser pastor, foi dessa maneira que eu aceitei agora estar como pastor da igreja, porque não tem dúvida, vem do alto mesmo, sabe? E voltando ao assunto dessas pessoas, né, que estão atrás dessas mágicas aí no Evangelho, é muito difícil, porque, na verdade, o Senhor, Ele quer o nosso coração, né? Ele quer o nosso coração. E o problema é que o nosso coração, às vezes, está voltado para alguns tesouros, e onde está o seu tesouro, aí está o seu coração também. É verdade. Então, qual que é o que a gente considera como lucro? Filipenses 3 vai falar que o apóstolo Paulo diz que aquilo que ele considerava como lucro, ele tratou como perda, a fim de ganhar a Cristo. O que é lucro para a Estela? O que é lucro para o Samuel, para a Bárbara, para o Léo? O que tem sido lucro? Lucro para mim é viver na presença do Senhor. Glória a Deus por isso. Não, lucro para mim, cara, é conseguir aquele casamento. Né? Tem as irmãzinhas, os irmãos aí que estão na busca de um casal, né? Lucro para mim é ter um carro, uma casa. Isso é sonhos que são lícitos, que eu quero também, todos os dias eu oro por isso também. Mas será que nós estamos sendo movidos por isso? Porque se for isso, tá errado. A motivação tá errada. A motivação tá errada. Então, se você está indo na igreja por isso, tá errado. E um conselho para quem se vê nessa situação, como eu me via, não deixa de ir. Porque muita gente fala assim, se você está vindo aqui por isso, pode ir embora, você está perdendo o seu tempo. Está perdendo tempo mesmo. Só que é muito melhor ele estar lá, buscando um carro, e em algum momento o Espírito Santo pegar ele, em algum momento a ficha cair, ele estando lá, em algum momento alguém colocar a mão na cabeça dele e liberar uma verdade vinda do céu, do que ele estar no funk, do que estar nas drogas, na balada, em outro lugar. Então, a comunidade Maná está de braço aberto para você, e eu creio que Deus vai fazer a obra lá naquele lugar, na sua vida, ou na igreja perto da sua casa, que você está lá, sabe? Porque a gente não pode desistir dessas pessoas. Não. A gente tem que falar a verdade, claro. Mas se está lá... Eles vão aprender também. Quando eu fui para a igreja, eu tinha minhas motivações. E no primeiro momento a motivação não era Cristo. Eu estava lá, não entendia nada. Sabia que estava acontecendo direito. Aí tinha meus amigos, minhas amigas lá. E o pastor Gesso liberou, vão para a igreja, passar a virada de ano lá. Chegou lá, tinha comida boa. Falei, vou ficar por aqui mesmo. Aqui tá bom para mim. Uma mesa farta dessa daí. Vou comer aqui com eles. E aí, olha pra você ver o que Deus vai fazendo. Então, assim, Deus vai trocando as nossas motivações, sabe? Todos os dias a gente tem que pedir a Ele, falar, Senhor, analisa meu caminho ali, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito inabalável, me mostra a rota para eu passar, que a sua palavra seja lâmpada para os pés, luz para os caminhos, sabe? E vencendo, é todo dia uma guerra diária, né? É uma guerra diária. Não pensa que o pastor não tem as guerras dele, que a irmã não tem a guerra dela, que a gente tem as nossas guerras diárias. É uma questão de renúncia diariamente. Quem quiser seguir Jesus, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga Jesus, né? É um desafio diário. Mas eu vou falar para vocês, vale a pena. Estou discipulando um jovem, a gente estava lá em casa essa semana na mesa ministrando para ele o pré-batismo. E aí a gente falando de negócios, né? Que eu também tenho uma veia para negócio, minha família tem, e ele tem também, apesar de ser muito jovem. Até arrumou um serviço para ele esses dias, que eu creio muito na transformação de um homem quando ele começa a trabalhar, sabe? Sim. Tem muito menino aí que tá precisando trabalhar. Sim. É arrumar um trabalho. E a gente, lá em casa, a gente começou a trabalhar com 12 anos, todos os homens, os meus irmãos. A gente começou muito cedo mesmo, e é trabalho pesado. Não teve medo do trabalho. Então, o ministro isso na vida deles, eu tenho conseguido umas vagas de emprego para eles. É algo que a gente, aqui na nossa região, a gente tem que voltar a atenção. Poucas ofertas de emprego, e às vezes poucos homens disponíveis para trabalhar, porque a gente não ensina os nossos jovens a trabalhar.
E aí o governo assistencialista dá tudo na mão deles, agora tem o pé de meia, e aí eu eles acho pegam ali... absurdo. vai ajudar muita gente, mas não, só mas é que absurdo. a gente, quem está recebendo o pé de meia, não pode se limitar a R$200 por mês não, gente. Não, de jeito nenhum. Regaça as mangas, vai trabalhar, estudar e correr atrás do seu futuro mesmo. Aí eu Léo, discipulando... mas antes de você contar desse discipulado, É. eu preciso só que a gente coloque o comercial, né, Samuel? Não? Vai colocar, não? Não, mas pode colocar. É? Olha, hein? Porque são 9, 10 e 8. Hã? Tem certeza? Pastor fala demais, gente. Ô, Léo, então vamos continuar aqui. Se o pastor falar, vocês têm que interromper. Então eu vou ele. falar só dos meus anunciantes aqui, que eu ia falar depois, eu já falo agora. Tá bom. Pra gente ouvir a seu discipulado aí, tá? Tá bom. Deixa eu falar aqui. Feirão da Fartura Nova Contagem, o maior hortifruti do Brasil. Temos seção de balas, deliciosos biscoitos e temperos. Receba ofertas pelo WhatsApp, eu vou falar o número para você, você corre, pega sua caneta ou prepara para você anotar. Mas eles estão ali na Avenida Retiro dos Imigrantes, número 925, bairro Retiro. O telefone é 99724 8095. Melhor preço e qualidade é no Feirão da Fartura, o maior do Brasil. Estação da Pizza, a melhor pizzaria da cidade, com cardápio super variado para atender de forma especial a cada cliente. Além da pizza, temos lanches variados, porções de peixes fritos e o melhor açaí. Atendimento todos os dias a partir das 18 horas. E o telefone é o 3355-0202 ou 3356-4359. O melhor preço e o melhor sabor é na Pizzaria Estação da Pizza. Odonton Prime Nova Contagem. Realizamos todos os procedimentos odontológicos com raio-x na própria clínica. Clínica super bem localizada e com estacionamento trazendo mais conforto para você. Funcionamento de segunda a domingo. E o telefone é o 98234-6484 ou 3191-6794. Odonton Prime, o melhor atendimento para o seu sorriso está aqui. Ouvir, acolher, transformar. Psicoterapia para você. Atendimento presenciais e online. Especialista cognitivo comportamental. Atendimento para crianças, adultos e idosos. Áreas de atuação: ansiedade, depressão, controle de emoções, autoconhecimento, dependência emocional, transtorno alimentar e jogos. Conhece alguém que está com transtorno de jogos, Léo? Muitos. E agora tem um tigrinho. Deixa eu te falar uma coisa. Tá destruindo famílias. Hã? Tá destruindo famílias. Destruindo, tem gente suicidando. Suicidando, perdendo patrimônio, jovens alienados pelo jogo. Eu tenho combatido isso aí com muita força, sabe? Preciso melhorar, inclusive. E o conselho para vocês que ainda não jogaram, não joga, gente. Não joga, nunca faça uma aposta dessa. Eu não fiz ainda, não sei como é que faz, mas esses dias, aconselhando família aí, eu achei que era mentira, porque eles perderam casa, perderam lote, chácara, perderam tudo aqui na nossa região. E aí eu pensei comigo, isso aqui não tem uma mentira aqui, não tem condição de perder num joguinho desse, perder tanto dinheiro. E aí eu tive acesso ao aplicativo onde foi feito os jogos, em uma das plataformas. Já tinha movimentado R$320 mil, pessoas conhecidas nossas aqui da região, sabe? Então assim, gente, isso está gerando tragédia familiares, está perdendo patrimônio financeiro, dívidas, famílias destruídas por conta de jogos. Se vocês parar, nós não podemos ser alienados, sabe? Os jovens, principalmente os jovens, mulheres, tem muitas mulheres que ficam em casa, limpando a casa, gastando o dia de seus maridos que estão trabalhando. Olha só, se a gente for parar para pensar, o tanto de casas de apostas que surgiram no cenário nacional e internacional também, é porque estão ganhando muito dinheiro. Muito dinheiro.
é um jogo de azar, é um jogo que vai tomar todo o seu dinheiro. Raras as exceções de alguém que ganha dinheiro, consegue sair desse jogo, não investir mais, mas a maioria dos casos o que ganha fica lá mesmo, perde. Então, assim, é um jogo de manipulação, sabe? Manipulação. Não adianta você achar que vai ficar rico nisso, sai disso, vai trabalhar honestamente, vai correr atrás do seu dinheiro de forma honesta e não joga fora aquilo que você está suando para trabalhar. Eu fico triste que eu vejo grandes amigos, colegas daqui do nosso bairro, que trabalham, às vezes, de pedreiro, marceneiro, motorista, advogado, enfim, independente da profissão, trabalham arduamente durante a semana inteira e no final de semana joga tudo fora no boteco, bebendo, jogando e no aplicativo ali, fazendo os jogos. E aí é uma bolsa furada. Não tem como prosperar dessa forma. Não tem. Olha só o que uma amiga minha me procurou, porque olha o que ela estava fazendo. Ela recebia o pagamento e aí ela jogava o dinheiro. Em vez dela pagar, fazer o que tinha que fazer, as contas, ela jogava. Aí ela perdia, ela pegava o dinheiro com a agiota. Sim. Aí ela perdia também, né? Às vezes ganha, né, Léo? Ganha. Mas é óbvio, gente, que o jogo ali ele vai ser de uma forma que quem está ganhando é o jogo. É claro. Né? As pessoas que estão lá criando lá os trem, né, que tá ganhando. Ninguém vai criar alguma coisa para perder. E aí ela estava devendo seis agiotas. Sim. E aí ela começou a pensar em quê? Suicídio. Né? Suicídio. Procurando ajuda para ver se eu conseguia um psicólogo com preço pelo menos mais acessível, porque ela não tinha nem o dinheiro para pagar o psicólogo. E eu vi um outro caso, a menina contando que a mãe dela suicidou, porque perdeu tudo também, perdeu casa, perdeu as coisas e suicidou. Gente, teve um dia que uma pessoa me ficou falando, joga, e eu peguei e coloquei R$20. E eu não sabia nem colocar, a pessoa teve que me ajudar e colocar para mim os R$20. Aí eu perdi 10. Até hoje está lá os 10, não sei nem como é que eu entro. Falei, o quê? Eu coloquei 20, que eu já custei ganhar. E ainda perdi 10, não vou perder os outros 10, não peguei de volta, não sei nem como é que tá, não sei nem qual é a plataforma. Sim, os Então, pais precisam fiscalizar os seus filhos. Os pais não podem dar o exemplo do jogo, tem que sair disso, isso é armadilha de Satanás para as famílias, para a destruição, sabe? Eu creio muito que em breve, o pessoal da área da psicologia vai ter que criar, o governo, apesar que o governo, né? O governo está muito aquém do que a gente espera, como se não bastasse, legalizaram, né? Essas casas de apostas. Sim. Então, mas eu creio que muito em breve a gente vai ter que ter estratégias, políticos sérios, como a gente teve a presença do Mauricinho aqui, é uma voz que eu creio que me representa hoje, Sim. em Contagem. Com certeza. E tem acesso a outros políticos, como o deputado Júnior Amaral e outros políticos mais. A gente tem que tentar criar alguns projetos para poder resgatar essas pessoas, assim como existe o AA, que é os Alcoólatras Anônimos, como existe casa de recuperação para dependentes químicos, nós vamos ter que ter um projeto para resgatar essas pessoas também. As igrejas também precisam acordar para isso, precisam pregar sobre isso, precisam chamar os jovens, é o que a gente tem tentado fazer, chamar os jovens para poder ver que está jogando. E em alguns você pergunta, a gente começa a ver o tanto de pessoas que estão envolvidas com isso. Não, joguei só R$20, joguei só isso, joguei aquilo. E muitos estão invernados nos jogos. Agora, vamos ser inteligentes. Você pega o Campeonato Brasileiro hoje, você pega as grandes competições, que para colocar um nome numa camisa é só grandes empresas que faturam valores exorbitantes, que têm condições de pagar um patrocínio no futebol. Quando você assiste hoje, por exemplo, um jogo de qualquer campeonato desses aí, as bets, né, as casas de apostas, elas estão batendo uma na outra para... É tudo patrocínio. Você pega lá, é só patrocínio, é bet isso, 9bet, é bet tal, bet isso, bet aquilo. Por quê? Porque dá muito dinheiro para eles, é muito dinheiro. A acessibilidade hoje do telefone, né? Você pegar e dar um clique e transferir um Pix para a conta deles lá, é muito fácil de ser feito. Olha, mas eu não sei, você falou um negócio de bet? Porque as casas de apostas, né, a maioria delas tem um nome que traz esse prefixo bet, por exemplo. Sportbet, tal. Bet Nacional, Novibet, eu vi ontem, Novibet, eu nunca tinha ouvido. Empresas. E por trás dessas empresas, isso aí, gente, falar para vocês, leviando da minha parte, que eu não investiguei, mas isso aí envolve manipulação de resultados, envolve grandes
envolve atletas que se juntam ali. E nós aqui na ponta da linha estamos investindo nosso dinheirinho suado nessa situação. Então, os pais, as famílias precisam conversar sobre isso, as igrejas precisam conversar sobre isso, para a gente tentar dar um basta, porque está assolando, inclusive... E tem pais que não precisa, não tem apenas que conversar, eles têm que parar também. Tem muitos pais jogando. Exatamente, tem que liderar pelo exemplo, né? Se o filho vê o pai jogando, não tem como você virar para o filho e falar para não jogar. Para não jogar. Não tem como, porque ele tem acesso a um telefone com a internet. E aí ele vai se virar dinheiro ali, talvez o dinheiro que o próprio pai dá, o dinheiro da merenda, ele está jogando, fazendo uma aposta ali e está perdendo. E, como eu disse, é uma bolsa furada, a pessoa não prospera dessa forma. E depois, além de perder tudo, ainda tem que arrumar um jeito para conseguir um psicólogo, um terapeuta, para sair dessa situação. E aí, jogou tanto, perdeu tudo, literalmente, que não tem um recurso, que não sobrou um recurso nem para pagar um terapeuta. Exato. E outra, quando acontece casos como essa questão do agiota, os juros são muito altos. Então, a conta não fecha. Sim. Você não tem dinheiro para pagar o agiota, a dívida inicial. E você imagina os juros sobre juros. Ô, Léo, é tão diabólico que... Como que a pessoa está perdendo, vou pegar agora o dinheiro com a agiota, vou pegar o meu salário e não vê que aquilo está sendo extremamente danoso. Exato. Só pode ser diabólico. Diabólico, ai. Peraí, eu perdi meu salário todo, que era o dinheiro de pagar isso aqui, não ganhei nada. Agora eu vou pegar um dinheiro com a agiota, aí perdi também. E não para. E parar sozinho é muito difícil, né? Então, o conselho que eu dou, chama alguém, uma pessoa... No caso aqui, pode chamar a Kessia Karma, psicóloga. Isso, chama a Kessia Karma, psicóloga. Chama um pastor ou uma pessoa de confiança. Desabafa com ele, confessa com ele. A palavra nos manda confessar os nossos pecados uns aos outros. Porque essa pessoa vai te ajudar em oração. Essa pessoa pode te ajudar com alguma saída. Sozinha é difícil. Sozinha é difícil. Situação, né, Léo? Você e seu celular ali, com um saldo... A casa aí que a gente ouve relatos de pessoa, uma mulher, olha só essa história. Uma mulher jogou tudo que tinha. Acabou o dinheiro. Ela foi lá e penhorou a chácara da família. Não é a chácara dela e do marido dela, da família. Isso não aconteceu aqui, isso aconteceu fora, no Nordeste. Mas com esse negócio de jogo? O jogo. Quando o agiota veio cobrar e começou com as ameaças, ela é mãe de 2 filhos. Ela foi e suicidou e a família não sabia. Então, olha a tragédia que aconteceu. E às vezes as pessoas que estão... Sabe o que acontece? A gente brinca muito com fogo, a gente brinca muito com abismo. Não, eu não sou viciado. Se perguntar, tem pessoas que bebem de segunda a segunda e falam assim, não, eu não sou viciado, Léo, eu paro a hora que eu quiser. E tem pessoas que estão jogando todos os dias e achando que é inofensivo, que não, isso é normal, é só R$10. Pega esses R$10 seu e começa a investir eles em alguma coisa, todos os dias R$10, no final do mês você vai ter 300 investido. E aí? Começa a investir, sabe? Uma coisa que... A gente tem pouca coisa na vida financeira, mas uma coisa que eu não faço, para honra e glória do Senhor Jesus, é jogar dinheiro fora. Eu faço uma análise. Onde que meu dinheiro está indo? Na época da escola tinha um buraco o pessoal das antigas vai lembrar, tinha uma coxinha que era vendida no buraco do muro ali. E a gente de origem muito humilde, na escola do Retiro, aquela coxinha, nem todo dia eu podia comer uma coxinha. Então, na semana, trabalhando ali com 12 anos, dando duro, às vezes cavacando barranco, descarregando carreta de madeira, correndo, entregando, sabe? Fazendo o que aparecia eu abraçava, licitamente abraçava. E aí eu olhava para a coxinha era X e eu ganhava, pensava, não, se eu comer uma coxinha todos os dias, meu salário vai ficar na coxinha. Aí a escola dá merenda, eu vou comer uma merenda, uma vez por semana eu vou luxar, né? Vou pegar minha coxinha ali e vou comer. E aí, por quê? Família humilde, eu acho que isso os pais também deveriam analisar, sabe? Não dá tudo pro seu filho, não dá tudo para ele, bola uma estratégia na sua casa de dar ele uma mesada, de fazer ele render, de ensinar ele a ofertar, sabe? Para ele também ter uma administração. Eu vejo isso hoje, essa atitude que eu criei lá na infância, na adolescência, hoje reflete na minha vida. Eu gasto com aquilo que eu considero bom para mim e para minha esposa, mas jogar dinheiro fora, imagina. Jogar é tão difícil ganhar. R$10 fora. Jogo 20, fora. porque o 20... O que aconteceu com os outros 10 que ficou lá? Pois que eu nem ousei continuar. Exatamente. Deu 10, eu falei, quê? Gente, eu perdi R$10. Que a gente já custa, meu marido, eu não trabalho não, mas o meu marido é motorista de ônibus. Sim. Ele acorda de madrugada, aí aguenta trânsito pesado,
né, passageiro, que às vezes quer descontar nas pessoas os problemas delas. Trabalho duro. Porque você acha que só tá ali no volante ali? Não, cara, é trabalho duro. Pra mim pegar o dinheiro dele, peguei R$20. Perdi R$20. Joguei nunca mais. Eu ouvi que se você quiser conhecer uma pessoa, você olha duas coisas sobre a vida dela. Onde ela ganha e onde ela gasta o dinheiro. E é verdade isso. Onde que você ganha? Não, ganha como motorista de ônibus, como policial, ganha como um trabalhador ali honesto. Mas a gente já conhece, então é uma pessoa trabalhadora. Onde ela gasta? Não, ela gasta comprando as coisas para casa dela, fazendo bons investimentos, viajando, curtindo. Então a gente conhece a pessoa por onde ela ganha e onde ela gasta o dinheiro. É de forma honesta, é de forma tá de acordo com o que a Bíblia diz, então tá no caminho certo. Agora, eu ganho honestamente, mas invisto num esquema como esse. Cara, é difícil prosperar. Difícil prosperar. Eu trabalho honestamente, posso fazer o que eu quiser com o meu dinheiro, mas aí, nos finais de semana, passo o final de semana inteirinho num bar. Usando droga. Prostituindo. Né, nessas casas de prostituição mesmo, Isso. Né? Então, assim, são coisas que você... realmente o dinheiro é seu, né, Léo? Eu não posso falar o que você vai fazer com o seu dinheiro. Sim. Mas você mesmo é que precisa saber onde você gasta o seu dinheiro. Exato. E às vezes eles estão num ciclo vicioso de uma prosperidade enganosa. Tipo assim, eu vou lá, eu tô curtindo a minha vida, eu gasto meu dinheiro com o que quiser. Ostento. Tá achando que tá sendo próspero ali. Beleza, vai ser por um tempo, mas as consequências vêm depois. Não é no ato. Sim. A consequência ela não vem logo. Não pensa nem na aposentadoria, né? É por isso que a gente vê Porque a aposentadoria pessoas... está muito longe. Por isso que a gente vê pessoas ganhando salário mínimo e prosperando. Prospera. Por que prospera? Porque não está relacionado à quantidade que você está ganhando, está relacionado a onde você aplica, a forma que você ganha, a bênção do Senhor sobre a sua vida. Você fala Enquanto sobre a isso, igreja, Léo? falo. É mesmo? Falo e preciso melhorar, inclusive, mas eu falo muito sobre isso. E tem pessoas que ganham salários 10 vezes maior, que está atolado em dívidas, que não consegue fazer uma viagem. Não consegue fazer uma viagem, não consegue sair da dívida do cartão de crédito, de outras coisas. Então, assim, a gente tem que analisar o nosso plantio, né? Saber o que nós estamos colhendo, analisar o plantio. E a árvore ela é conhecida pelos frutos mesmo, não tem como. Importante, né? Olha, a gente tem aprendido tanto. Ô, Bárbara, pode colocar de novo. Ai, meu Deus do céu. Então, deixa eu só terminar aqui com os meus patrocinadores. Gás com melhor preço, melhores brindes, agilidade na entrega e qualidade é no Oliveira Gás. Se o gás acabou, não fique preocupado. Ligou, pediu, chegou. Estamos na rua VC2, número 773, bem no centro de Nova Contagem, próximo à Praça do ABC. E o telefone é o 3356-8507, 98952-8230. Oliveira Gás. Entrega rápida. Pediu, chegou. Internet CW Telecom, com planos de 200, 400, 500 e 600 megas, mais fixo, mais TV. A melhor cobertura em Contagem, Esmeraldas e Ribeirão das Neves. Inclusive, os planos de 400 megas estão saindo apenas a R$ 99,00. Então, corra e assine já. O telefone é 2010-8110 ou 99645-2631. Internet CW Telecom, a melhor cobertura para você. Bateu aquela vontade de comer? O melhor salgado é na dos Salgados. Salgados fritos e assados, grandes e minis, vários sabores. E o horário de atendimento é de 7h30 às 19 horas. Rua VL6, 654, Nova Contagem. Dos Salgados, o melhor preço e o melhor sabor. DDC, locadora de mesas e cadeiras, gelo tipo escama, pacote de 20 quilos, de 20 e 40 quilos, locação de freezer, Skypaper, bolhas de sabão e toalhas de mesa. E o telefone é o 987547786. Atendimento com qualidade, pontualidade e compromisso. DDC Locadora, realizando sonhos e tornando a sua festa inesquecível. Foods, hambúrguer e porções. Sabor e tradição lado a lado, de terça a domingo a partir das 18 horas. Temos porções variadas, cachorro-quente, macarrão na chapa e hambúrguer artesanal. O WhatsApp é 97151-2646. Eles estão aqui na Avenida dos Retirantes, 737,
em frente à pista de caminhada. Messias, construções e reforma em geral. Você que precisa reformar ou construir, chame quem oferece serviço de reforma e construção civil de alta qualidade. Mestre de obras há mais de 20 anos, especialista também em elétrica predial, comercial e residencial, com vasta experiência como bombeiro hidráulico. Entre em contato hoje mesmo e descubra como transformar seu espaço. O telefone é 99982-4317. Messias Construções e Reformas em geral. Após tantos comerciais, estamos de volta com o pastor Léo. E agora a gente está caminhando para o final do nosso programa. Mas eu queria, Léo, que você comentasse para a gente sobre... você falou aí, né, a gente até comentou sobre a sua preocupação, né? Se Dias voltasse hoje, você estaria muito preocupado. E eu queria perguntar para você, Léo, por que você estaria preocupado? Porque você acha que não está fazendo um bom trabalho? Assim, falar da gente é mais difícil, né? É melhor as outras pessoas falar da gente. Assim, se eu estou fazendo um bom trabalho, eu creio que estou no caminho. Eu posso dizer que eu estou no caminho, sabe? Aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoá-la até o fim. Então, nós estamos em constante aperfeiçoamento, né? Todos os dias é dia de aprender, né? Eu ouvi uma frase que quem não senta para aprender não pode subir para ensinar. Nós precisamos aprender muito todos os dias. Eu tenho tentado me colocar nessa posição de aprendiz, sabe? Mas uma coisa eu tenho feito, aquilo que Deus tem colocado no meu coração, aquilo que eu leio acerca das minhas funções como pastor, aquilo que eu entendo que é o caminho para a igreja, eu não tenho me omitido, que é uma coisa importante na vida de um líder, né? Que ele não seja um líder omisso, que ele não seja como Eli diante dos seus filhos. O Eli era profeta e viu as coisas acontecendo dentro da casa dele e ele fechou os olhos para isso. E é o que nós não podemos fazer, sabe? A verdade, ela dói, mas como pastor a gente tem que ter um compromisso com a verdade. A verdade dói, mas ela liberta, né? Ela liberta as nossas vidas. Então, eu tenho tentado ser um homem compromissado com a verdade, enquanto pastor, enquanto marido, enquanto integrante dessa nossa sociedade. E eu creio que estamos no caminho. Não posso dizer que estou fazendo um excelente trabalho, mas todos os dias tentando acertar. E eu acho que isso é muito importante na vida de um líder. Olha, você estava falando sobre a questão de aprender, né? Sim. Que você tem buscado isso. Mas com o tempo que você tem, você é policial militar, trabalha aí várias horas direto, e você é pastor, aí você é um marido, você é um filho, você ainda tem outro trabalho? Sim, a gente tem alguns negócios, né, que a gente toca. Família, né? Sim. Que você está lá ajudando da forma que você pode. Isso. Mas como que você organiza isso e o seu tempo, inclusive, que eu quero muito que você fale, como que você organiza o tempo para você aprender, para você parar? Não, agora eu vou parar e vou ler esse livro. Não, agora eu vou parar e vou assistir esta aula. Como que você organiza esse tempo? Como pastor, como policial, como marido, como pai, como integrante da sociedade, que tem suas funções? Esse é um grande desafio, né? Para todos nós hoje, controlar o nosso tempo. Sim. Eu tenho tentado me distrair menos. Eu programei meu telefone para dar 1 hora de rede social, ele bloqueia. Só que se eu digitar uma senha nele, ele desbloqueia, né? E aí eu comecei muito bem, dava 1 hora, eu largava ele e falava, deu meu tempo de hoje, minha cota de rede social já deu. Só que aí eu comecei a digitar a senha e mentindo para mim mesmo, me enganando. Aí agora eu voltei para a rota, deu 1 hora, não mexo mais, já deu. Porque isso nos distrai muito, né? Muito. E eu estava ouvindo uma palavra do pastor Plínio, que ele disse o seguinte, ele falou, irmãos, quando eu estou acordando agora, eu não estou pegando o telefone mais. Eu estou fazendo isso. Eu faço o que eu devo fazer, o meu devocional, minha oração. E aí é o seguinte, quem tiver que morrer, irmão, você não vai conseguir salvar a vida daquela pessoa naquele momento, sabe? É um momento que eu estou reservando para Deus. E ele falou, nossa simplicidade, o evangelho é muito simples. Sim, o evangelho é muito simples. Quando ele falou, eu fiz a análise na minha vida. Eu pensei, porque pelo meu trabalho,
pelas outras coisas, uma das primeiras coisas que eu fazia, ele já dormia do meu lado, para começar. O celular já dormia do meu lado. E aí eu já tirei ele do meu lado. Eu só durmo com o celular do lado quando ele vai despertar às 5 horas da manhã, que é o horário que eu tenho que trabalhar. Para não gerar perturbação para a Bárbara, que às vezes desperta, tá longe, fica despertando. Então eu deixo ele do meu lado, carregando, para eu poder, na hora que despertar, eu desligar o despertador e levantar e trabalhar. Só no dia de trabalho que eu faço isso. Para não me distrair. Então quando eu acordo, eu abro o olho, o eu que é logo, pega o telefone, vê as mensagens, as novidades, responde o que tem que responder, faz os negócios que precisa ser feito. Aí eu já sei a minha rotina. E eu aprendi. Você conhece o som do basquete? Demais. O som me chamou a atenção esses dias. Ele falou pra mim assim: cara, você é pastor e não tá fazendo um devocional? Eu falei: ô som, mas eu leio todos os dias. Ele falou: não, mas tem que ter um horário. Aí ele falou assim: cara, eu acordo, pego um livro, levo pra mesa, vou tomando café, vou lendo, oro com a minha esposa, converso com ela e tal, para depois eu fazer outras coisas. Aí eu uni a palavra do pastor Plínio com a palavra do som e tal, e aí eu comecei a desenvolver mais leitura ainda. Então, nós estamos lendo o mesmo livro, a Bárbara falou assim: nossa, ele leu tantas páginas. Eu falei: li tantas páginas, porque agora eu estou dedicando a isso, sabe? Então, eu já acordo nesse propósito, leitura da Bíblia ou de um livro que edifica. Oro com a minha esposa sempre que dá, sentamos à mesa, e aí o seu dia começa de outra forma, sabe? Começa de outra maneira. Mas, Estela, é um desafio controlar o nosso tempo para poder... Ô, Léo, só te interrompendo, principalmente a gente que trabalha muito com o celular. A gente não tomar muito cuidado. E o meu caso, né, como pastor, hoje não deveria ser tanto, mas a gente acessa as pessoas muito pelo telefone também. Sim. Então, marca uma visita, olha uma escala de serviço, uma aula que você ministra, que a gente também é professor na nossa profissão, aí prepara um slide, lê alguma coisa e tal, então aí você clica aqui para ler, clica lá no YouTube para achar uma pregação, aí de repente tem uma outra coisa de política, aí a gente se envolve com aquilo. Então a gente tem que tentar dosar, é um desafio nosso, como eu disse, é um desafio, mas eu tenho tentado dosar. E uma pergunta que eu me faço: está edificando? Tá edificando? Fiquei no YouTube 1 hora, mas o que você viu? Não, eu vi um congresso que está acontecendo, que eu queria estar lá, mas... Então tá edificando? Tá edificando, então tá no caminho. Mas você não pode viver só de YouTube, não pode viver só de leitura de um livro, você não pode viver só de leitura da Bíblia, porque como um pastor, por exemplo, uma das coisas que eu amo é fazer visita. Eu fui ganhado assim, né, por meio de uma visita. E aí eu anoto lá as famílias que eu preciso visitar, então eu tento fazer uma divisão do meu tempo. Nossa, eu gosto demais. Eu amo, porque eu creio que aquele momento nosso de domingo ali, o pastor está lá no altar e as ovelhas estão lá atrás, eu creio que isso não é pastorear, sabe? Só. Isso faz parte de um pastoreado, um pastoreio. Mas a gente tem que sentar na mesa. Tem que sentar na mesa, só. Tem que comer queijo junto, tem que olhar no olho. Não, eu amo isso. Teve um dia que a gente fez 4 visitas. Fomos em 4 casas. Sério? Eu creio muito nisso. Então a pessoa que nisso. não gosta de visita, Léo, não vai pra sua igreja. Vai ficar difícil. Esses dias eu até perguntei aos outros pastores: na sua igreja, se o membro se afastar porque não quer mais, quer ficar lá e não quer ser incomodado, não quer que o pastor ligue, tem que trocar de número, ou ele pode ficar tranquilo com o número dele lá que não vai ser incomodado, no seu caso? No meu caso, eu vou incomodar. Mas com discernimento. Sim. Né? Porque... quando eu falo incomodar, ir atrás. Ir atrás. Aí eu vou querer saber dele. Mas por qual motivo você está tendo esse comportamento? Por que você está querendo se isolar e tal? Mas eu tô batendo os portões aí, sabe? O pessoal não tá nem esperando, eu bato lá, paro o carro e a gente vai. Só que é algo que eu tenho cobrado da nossa liderança também. E graças a Deus eles têm abraçado essa causa. Têm feito o trabalho deles também, porque são muitas famílias, né? Muitas famílias. Ontem mesmo a gente visitou uma família, esporadicamente fomos pegar uma encomenda lá, e aí a pessoa começou a falar o que está acontecendo na vida dela. Eu pensei assim, a gente tem que sentar na mesa com essa pessoa também. Porque precisa ser pastoreada. Não é daí da nossa igreja, mas precisa ser pastoreada. Então, são muitas casas para a gente ir. E nessa escassez de tempo, acaba que não dá para fazer tudo que a gente queria fazer, né? Mas, mesmo assim, a gente tem arregaçado as mangas aí, ido em algumas casas. Nossa, achei muito legal. E a gente, como igreja, a gente não pode só, fechar e falar assim: eu só vou visitar aquelas pessoas que são da igreja onde eu congrego, da igreja onde eu faço parte. Porque vai haver momentos
Aham. Independente de onde ela congrega, de onde ela é membro, de onde ela faz parte, o nosso dever é ir. Sim. Uma das coisas que me completa é isso. Por exemplo, ontem, essa semana, aí eu faço uma análise, né? Ontem era quarta-feira, eu fiz uma análise, porque ontem eu tirei o dia para resolver alguns problemas, e a parte da tarde eu fui ler, preparar algumas mensagens, e aí eu faço uma análise. Eu visitei alguém, eu fui visitado, porque eu também considero que quando a pessoa vai à minha casa, também é uma visita, é uma mesa que a gente tem, né? Porque eu quero esse ambiente de mesa, eu quero que a comunidade de Maná tenha um ambiente de mesa, eu quero viver aquilo que Cristo vivia com as pessoas. Nossa, gente, Isso é muito top, isso é muito top, porque a mesa ela cura, só a mesa revela quem nós somos de fato, a mesa é um tempo de desabafar, de abraçar, de orar. Então, a gente está vivendo um evangelho que... domingão, viu o irmão lá, dá um tchauzinho pra ele, glória a Deus, Deus abençoe, semana de vitória pra você e tal. Eu não creio que isso seja que o pastoreio se encerra nisso, sabe? Mas é o que eu disse, a gente precisa, nós todos fazermos isso. A Estela pode, não vou lá visitar uma irmã, porque tem muito tempo que eu não vejo ela, vou levar um queijo pra ela lá, vou orar com ela, sabe? Começa mandando uma mensagem, ver como tá e tal. Se as famílias assentarem na mesa e viver o evangelho, sabe? De orar juntos, de ler um texto juntos, de pedir perdão um para o outro na mesa, a gente vai estar fazendo aquilo que Cristo espera que a gente faça. E como pastor da igreja, essa marca eu não abro mão, porque essa marca é não remover os marcos antigos da comunidade de Maná. A comunidade de Maná foi fundada, quem está escutando, que conhece a história da comunidade de Maná, que é a ovelha da casa a longa data, sabe que era desse jeito. O pastor Jesse, ele fundou a igreja dessa forma. E era assim, ele até passava dos limites no sentido de dedicar o seu tempo, sabe? Todo mundo queria a visita dele. E ele visitava todo mundo. E nisso, a vida pessoal dele mesmo, ele deixava de mão, abria mão para poder fazer uma visita. A esposa dele é viva? Viva, a pastora Du tá lá no ministério, um abraço para ela, Mas eu amo ela. Isso bem, né? Não, a pastora Du é a mesma coisa dele. Ai, então tá Mesma ótimo. coisa dele. Pastora Du é louca igual o pastor Jess também. Não, acho que eu não conheço ela, acredita? É. É uma mulher de Deus e assim, infelizmente, né, sofreu algumas perdas. E inclusive a do marido. Imagina se pra nós, pensa, se pra nós o pastor Jess faz falta. Eu, gente, que nem convivia com ele. Você imagina pra Tava ela. lá na Câmara, né? Eu trabalhava com o Capitão Fontes na época, chegou a notícia lá. Acho que deve ter visto, não sei como é que foi. Nossa, Deus do céu, eu queria sair lá do serviço, do serviço, pra falar. Léo, você não vai acreditar que a gente passou tanto tempo hoje que era pra terminar, você sabe o horário. Que hora que termina? 10 para as 10. Misericórdia. Vamos vigiar, né? Ai, meu Deus do céu, mas foi tão proveitoso, ô Bárbara. Depois de tudo que o Léo falou, a gente não vai tentar uma vez por mês, não. Vamos tentar 2. Porque ele ficou aí, colocando aí, nossa, vou ver, agora vai ser 2 vezes por mês. Ô, Léo, eu tô brincando, mas aqui, eu realmente gostaria que você pudesse, pelo menos uma vez, Bárbara, eu tô falando sério, vir nos ensinar. Eu sei que você já está ensinando a sua igreja, mas se você puder nos ajudar aqui na rádio, trazendo essas palavras, esses ensinamentos, né? Coisas tão importantes. Hoje você falou até de finanças. Verdade. Então, assim, tão importante, se você pudesse nos ajudar com esse trabalho, o objetivo do programa é realmente ajudar a sociedade. Sim. Ela estar mais perto de Cristo, as pessoas aprenderem até sobre finanças mesmo, igual a gente falou aqui hoje. Legal. Então a gente pode trazer um tema, cada vez que você vier, você trazer um tema, você pode escolher o tema, vou deixar você muito livre, viu, Bárbara? Para ele escolher o tema, para ele ensinar aqui. Estela, hoje eu quero ensinar sobre isso. Pensa, Léo, não vou te constranger aqui nas redes sociais, né, nas lives, não. Mas pensa com carinho sobre isso, de você estar aqui conosco, trazendo essas palavras para a nossa comunidade. Estela, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, né? Já que você está disposta a nos ouvir, eu considero que isso também faz parte do nosso chamado, sabe? Não é porque eu quero estar aqui, assim, embora eu ache que é muito legal a nossa conversa. Sim, entendi. Mas é o nosso ofício, é o nosso chamado. E servir, né? Quem quiser ser o maior, que sirva o seu irmão. Somos servos. Servos dessa sociedade, servos desse conjunto de bairros, né? Que é muito grande. E tá aqui
no Voz da Cidade aqui, na rádio, é muito legal a gente poder... Eu me sinto privilegiado, sério. Eu, inclusive, considero pessoas muito boas que poderiam estar aqui nessa cadeira, mas se Jesus me escolheu para estar sentado aqui, pode contar comigo. Léo, a forma que você fala, o amor que a gente vê que você tem pela obra, por Jesus, quando você fala mais capacitado, em quê? Porque você é capacitado, porque você fala, você fala a verdade, fala bem, expressa muito bem e tem muito amor. É a verdade que a gente carrega, né? Eu acho que ele, às vezes, fica na questão da experiência, né? Tipo assim, ele como pastor, tem pouco tempo que ele foi, pouco tempo assim, 3 anos. outros pastores, né? Então, assim, às vezes ele fica com esse pensamento, né? Sim. Tipo, tem pastores aí que tem Uma bagagem, longa né? jornada como pastor, né? Tem 20 anos, 30 anos, 40 anos. Sim. Às vezes ele pode, eu acho que ele pensa assim, mais ou menos por esse lado, né? Ah, mas eu, Léo, tô querendo que seja o pastor Léo mesmo. Amém. Eu não, Deus, né? O Senhor Jesus. Eis-me aqui, Estela. Estamos para servir. Então, Bárbara, nós vamos combinar, tá? Tá indo conversa pra gente ver qual que é o melhor dia. Não precisa ser uma data certa, não. Ele vai estar aqui uma vez por mês. Não precisa ser, tipo, todo dia 13 não, 13 muito longe do 13. 13 não. Todo dia 22. Eu nasci no dia 13. Sério? Sério. Nossa, pai. Bárbara nasceu no dia 13, mas é uma bênção do Senhor. É verdade. O meu 13 é uma vez. Então pode ser o dia que der pra vocês. Vocês vão decidir lá. O Tá dia que bom. Pode ser, tá bom? Conta com a Você gente. trouxe um queijo pra gente e não entregou. Tô morrendo de medo de você voltar com esse queijo. Nossa, esse queijo aqui é bom Já demais. que ele volta. A gente Porque- vende esse queijo, mas a gente consome muito dele. Então, como eu disse no início, eu tô igual o Davi, né? Levando queijo para aqueles que estão guerreando. Então, vou deixar um queijo com você aqui, para você ter um café abençoado lá na sua casa. Ô, Vou Léo, deixar um com o Samuel também. Traga pro Samuel, por gentileza. Samuel provar esse queijo gostoso lá. Toma. Gente, aí o Léo me deu um queijo. Aí o queijo acabou muito rápido, literalmente acabou muito rápido, tipo 2 meses. Aham. Aí eu tava com 2 meses. 2 meses? dias. Misericórdia. Quem dera, se eu conseguisse comer. 2 dias. Aí eu tava conversando com a Luísa, sua cunhada. Sim, minha Eu cunhada. falei, São Luísa, tô querendo comprar um queijo. Que eu ganhei um queijo muito gostoso e tal, falando pra ela. E ela falou assim, mas é sério que o queijo, que ela tinha escutado o programa, aquele queijo que o Léo levou pra você já acabou? Ela me constrangeu, viu, Luísa? Aí eu fiquei muito sem graça, falei, acabou. O queijo não tem como você parar de comer, ele é muito bom mesmo. Ele é Léo, bom. muito obrigado. Leva um abraço pro seu pai lá, viu? Seu Jair. Seu Jair, nossa, esses dias eu e meu maridinho ficou um tempão conversando com ele na porta É dele. Eu fiz ele mesmo? lá correndo na hora do culto, gente, buscar o queijo. Ele é bom de conversa, viu? Mas eu falei assim, você pode ir lá pegar, eu vou ficar aqui esperando. Aí ele foi lá correndo, pegou o queijo pra mim, aí nós ficamos um tempo lá conversando. Uma bênção mesmo. Muito obrigada, gente. O queijo realmente é muito bom. E eu comi ele em 2 dias. Eu vou tentar comer esse aqui mais devagar pra eu não passar a vergonha que a Luísa me fez passar. Porque eu vi no tom da mensagem escrita, assim, nossa, você comeu um queijo em 2 dias? Sim, comi, mas é muito bom. Posso dar um recado rápido? Claro, por favor. Aproveitar a fica à sua vontade. audiência. Nós estamos com o evento do Encontro de Casais na nossa igreja no dia 28/6. Sim. É junho, né? Vai ser na Fazenda da Barra, uma fazenda muito bonita aqui. É um evento que não vai levar uma placa de uma igreja. Nós queremos reunir casais. Outros pastores que estiveram nos ouvindo, que não tem uma programação ainda para as suas ovelhas no mês de junho acerca de casais, as portas estão abertas. Você que não é cristão, está passando por um problema no casamento, sei que lá vai ter chaves para a sua vida conjugal. Nós estaremos sendo ministrados pelo pastor Rodrigo e pela irmã Liliene, que são referências, são da Quadrangular, do pastor Marcos, são referências nessa área com casais. Teremos um buffet lá que vai nos servir, um café da tarde, um jantar muito um dia bom. só, Léo? Um dia só, no sábado, vai ser um sábado. Vai começar de tarde e vai encerrar na noite. Vai ser um momento especial, que Ai, nós que estamos delícia. orando, pedindo Quero a ir. Deus, ser a nossa convidada. Qual que é o investimento? R$170 para o casal. Para quem sai num dia dos namorados, numa noite aí, e para tomar um café abençoado, uma janta, um jantar delicioso, sabe que isso é um investimento. Nós, como igreja, a gente sempre preocupa com isso, tanto é que esse custo, ele basicamente vai ser para pagar o buffet. Aham. Basicamente, nós não estamos lucrando com isso. E as outras despesas, como o aluguel do sítio, como o transporte, para quem não tiver transporte,
A gente tem umas vagas limitadas, nós temos uma van da comunidade Maná, que pode te levar lá também, se você não tem o carro. Nós temos também decoração e outras coisas que a igreja está arcando com esses cursos, buscando patrocínio, para que passe para os casais, que seja uma bênção mesmo, é um investimento. Sim. E vai por mim, você está pagando apenas basicamente alimentação. E fica o convite para os pastores, para todas as pessoas que quiserem, chama no Instagram lá da comunidade Maná e pode nos procurar que vai ser muito bem recebido, vai ser uma honra ter você lá com a gente. Muito legal, eu fico com muita vontade de ir. Depois você me manda, se tiver. Léo, mais uma vez, obrigada por disponibilizar esse tempo tão precioso aqui, nos ensinando. Glória a Deus. Né? Jogando umas indiretas pra mim. Claro que eu tô brincando, mas muitas coisas foram pra mim mesmo. E eu vou começar a congregar, tá, irmão? Amém. Assim, semana que vem. Essa semana já tá acabando, né? Hoje é que dia? Quinta? Hoje é quinta, né? Quinta. Vou deixar pra semana que vem. A partir de domingo. Mas eu tenho minhas coisas, tá? Meu devocional, eu tiro Glória uma hora. eu não consegui tirar uma hora completa ainda. Porque eu tô muito agarrada essa semana. Mas eu mesmo assim, eu não deixei de tirar o meu momento com Deus. Eu faço. Só que o problema meu é ir na igreja. Eu tô perguntando direto pro pastor Silvano lá, a galera dele. E aí, Estela tá indo no culto? O que ele falou? Aí eu tô perguntando. Tem coisa que a gente trata de gabinete pra gabinete, né? Não posso falar o que ele falou aqui. Mas a sua ausência tá... Mas fica eu sei o que ele falou. Fica uma deixa aqui. Que ela não tá vindo. A sua ausência tá sendo notada. Você é figura pública, você acha que vai passar despercebida? Hã? Eu entendi. Por que é Estela? Que eu não tô indo. Misericórdia na sua vida, varoa. Misericórdia. O que é Estela? Não, perguntou. Que eu não vou. Minha família toda conhece muito bem você. Pastor, hoje aqui, hoje tem culto lá, hoje eu vou. Porque depois dessas coisas que o Léo falou aqui, hoje eu vou. Glória Léo, a Deus. Muito obrigada, viu? Deus abençoe muito a sua vida, Amém. Viu, Bárbara? Que eles possam continuar dando você sabedoria para estar aí, né, firme, que a gente sabe que não é fácil, nem ser mulher de pastor, nem ser mulher de policial. A gente sabe, meu pai era policial militar e era assembleiano. Não era pastor, mas então a gente sabe. Sim. Então que Deus possa abençoar a vida de vocês, viu? Amém. E prepara lá pra mim, o próximo dia que o Léo vai estar aqui é uma vez por mês. Depois Deus pode trabalhar mais, né? Vir duas. Mas por enquanto é uma vez por mês, né, Léo? Amém. Conta Amém? comigo. Amém? Gente, muito obrigada, viu? Deus abençoe vocês. Vocês estão no meu coração, gente. Eu amo Amém. vocês, apesar de a gente não estar tão assim, né? Junto, não ser da mesma igreja e tal, não se vê tanto. Tanto não, nem tanto nem pouco, né, Léo? A gente se vê aqui. Mas são pessoas que eu amo, tá no meu coração. Amém. Obrigada, Obrigado. viu? Deus abençoe vocês. Gente, hoje nós está preparando uma super programação para o Dia das Mães, com vários sorteios de brindes. Mãe, eu não te mereço, mãe, eu te agradeço. Não fique de fora, será no dia 9 de maio, às 15 horas. Participe e concorra a um show de prêmios. Rádio Missões FM, do jeito que você gosta. Já já, muito mais louvores aqui na Missões FM. Mercearia e Sacolão do Adilson. Verduras fresquinhas toda sexta-feira. E aos domingos temos também o frango atropelado, de 11 às 15 horas. Entregamos em toda a região de Nova Contagem, Icaivera e Novo Retiro. Consulte a taxa de entrega e reserve já o seu. Aceitamos cartões de débito, crédito e Pix. Mercearia e Sacolão do Adilson, Rua Tomé de Souza, número 125, bairro Recreio do Retiro.
Funcionamos de 6 às 22 horas. Mercearia e Sacolão do Adilson. Telefone 997760151, 997760151 e reserve já o seu frango atropelado. Mercearia e Sacolão do Adilson. Maluquinho das Panelas. Panelas e utilidades de cozinha. Trabalhamos com trempe e queimadores de fogão, copo para liquidificador, pratos, talheres, manutenção de panela de pressão e uma infinidade de produtos para deixar a sua cozinha bem equipada. Maluquinho das Panelas, Avenida VP1, 1536, Nova Contagem. Chame nosso WhatsApp 31 991 83 15 84 991 83 1584. Corre para Maluquinho das Panelas. O menor preço e promoções sempre imperdíveis. Maluquinho das Panelas. Siga o nosso Instagram e fique por dentro de todas as novidades. @Maluquinho das Panelas. Július Camisas e Personalizados. Camisas personalizadas para sua festa, igreja e presentes. Copos e taças de acrílicos, canecas de cerâmicas, lembrancinha e muito mais. Fazemos também uniformes para o seu time, empresa e ministérios com o melhor preço da região. Liga agora, WhatsApp 996940950. Július Camisas e Personalizados. Rua VP2, 1285, perto da Escola Nova Contagem 1. WhatsApp 996940950. Július Camisas e Personalizados. Cleriotur Viagens e Turismo. Temos pacotes aéreos, rodoviários, passagens aéreas e rodoviárias, cruzeiro marítimo e fretamento de van, ônibus, micro-ônibus e turismo pedagógico. Ligue agora, 31 3205 0448 ou no nosso WhatsApp 3392